Olá, eu sou Rafaela Padilha e estamos de volta com mais um episódio do IBGMcast, o podcast do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. E hoje nós temos uma entrevista super especial. Estamos com um timaço aqui do IBGM, começando pela Roseli Duque, que é presidente do conselho do IBGM, proprietária da joalheria Guilherme Duque. Seja muito bem-vinda, Roseli. Obrigada pelo convite. Ao seu lado, nós temos Henrique Costa, diretor de marketing do IBGM e proprietário da Arte G. Obrigada. Obrigado a vocês. Seja bem-vindo, é a primeira vez que você participa com a gente, Isso, né? a primeira vez. Estamos aqui. Vamos para esse podcast aqui que eu estou doido para explorá-lo. E nós temos outra estreia, uma estreia muito aguardada por todos, que é da Érica Mendes, publicitária e gerente de comunicação e marketing do IBGM. A Érica há muito tempo era convidada para participar, mas ela se negava e parece que tinha um pouco de receio das câmeras. Eu estava sempre nos bastidores, né, Rafa? Sempre. Acompanhando as outras entrevistas, hoje estou aqui participando. Obrigado pelo convite. Não, Não sei se vocês estão percebendo que ela está roxa, né? Não, eu vou só Tá. avisar que Está hoje roxa. aqui eu vou ficar de auxiliar, porque quem vai comandar o bate-papo é você. Com certeza. Não, com e certeza. a Érica, né, ela é de extrema importância no IBGM e aqui no podcast, né? Porque, Érica, você está por trás de tudo, Érica. Então, a gente precisa de você e você tem que mais vezes estar nesse podcast porque as pessoas precisam te ouvir. E te ver, né? E Conhecer. exatamente, é isso mesmo. Não, mas o apoio de vocês é fundamental. Você sabe que a gente conta muito com a experiência e o apoio de vocês dos bastidores é fundamental. Você viu que a mulher hoje chamou você de mulher do hotel, né? Do cadastro, da Não é. hospedagem. A mulher queria uma do diária a mais. Disse, Henrique, cadê você já falou com a mulher do hotel? Eu disse, olha ela aqui. Ó. Gente, a Érica, na verdade, é uma peça-chave do IBGM. Né? Então, a gente conta muito com o trabalho dela, com a dedicação que ela tem e com a maneira com que ela quer fazer tudo da melhor maneira, tanto para nós, expositores, quanto para os nossos clientes. Então, Érica, conte com ela. Então vamos contar, vamos começar. Eu queria que você falasse, que você puxasse essa questão do Lux Lab. Na gestão da Rose, nós criamos um comitê de varejo. Na gestão da Rose, como presidente do IBGM, um comitê de varejo, que são participantes, empresários do varejo. Temos empresas que são participantes da FENINGER, inclusive, que é a feira que o IBGM promove da indústria para o varejo, uma feira B2B. Para a gente movimentar, trazer assuntos, cursos, enfim, atendendo necessidades específicas do comércio. E uma das solicitações foi a gente trazer imersões para vivenciar cultura local, outras dinâmicas, e veio a ideia da gente criar o Lux Lab, que vai ao encontro de um dos eixos estratégicos do IBGM, que é o informacional. Então, a ideia é que o Lux Lab seja uma imersão presencial a destinos que estejam relacionados ao luxo, mas que a gente consiga viver a cultura local, aos códigos do local, o que a gente pode trazer de melhor daquela experiência e aplicar dentro do varejo. Não necessariamente locais que dialogam diretamente com o universo da joalheria, mas muitas vezes estudar outros segmentos, né, que às vezes a gente fica um pouquinho habituado, mas por que não absorver outros segmentos do mercado do luxo? O que a gente pode trazer de melhor e estudar para o nosso setor? Então, daí veio a ideia do Lux Lab e a gente vai estrear agora 2026 com a primeira imersão. Podemos ir embora, né, Henrique? Ela já falou tudo. A Tchau, Érica já gente. falou Obrigada. Mas é legal essa questão do Lux Lab que a Érica falou, porque o que acontece? No nosso mercado, né, que é um mercado de luxo, né, as pessoas que compram joias, elas já conhecem Paris, já conhecem todos esses locais que a gente vai, só que o vendedor, o varejista, tem dificuldade de dialogar de frente a frente com esse cliente, porque ele não conhece, às vezes não conhece ou às vezes não fez a imersão correta, né, os termos. Então, assim, isso é importante para você até na hora da venda, porque você abre uma conversa com o seu cliente e você começa a conversa exatamente falando de uma viagem e desses códigos, né, de cada local. Então, isso você já dá uma abertura gigante para você vender uma peça, né? Vender e começar o assunto, né? Sim, e quando surgiu a ideia de fazer algo no exterior,
Nós fomos atrás, descobrimos que Andréa Furco é um nome muito forte em Paris, que traz experiências ótimas. E o mais importante, que é o que a gente quer frisar para todos os que forem participar, hoje, você entrando no Instagram, você tem um monte de gente, designers, que falam de experiências. Então, se você entra numa loja de luxo, na Tiffany, por exemplo, aqui em São Paulo, vai ter alguém que te apresenta a loja, os móveis, enfim. E não, a nossa é uma experiência, não é uma experiência rasa. A nossa é uma experiência muito mais profunda, realmente com os CEOs das marcas. Nós vamos ter, assim, e vai ser um curso especialmente elaborado para o grupo de joalheiros. Então, assim, o que a gente quer deixar claro que não será uma experiência rasa, que a gente não vai simplesmente ver as lojas. Passear. Vou lá. Porque exatamente. isso, qualquer viagem que você faz, você entra numa loja, você conhece a loja. Se você falar, olha, eu sou joalheira, achei bonita a sua loja, vai ter alguém, um gerente ou marketing da loja vai te apresentar. Não, esse não é o curso assim. Ela realmente, a gente vai ter aulas. Nós vamos ter aulas anteriores às visitas, nós vamos conhecer lugares que nem sempre estarão disponíveis. Por exemplo, das nossas visitas vai ser na alta costura da Dolce & Gabbana com a alta joalheria do Dolce & Gabbana. Isso não é disponível para qualquer um. Então, é isso que a gente quer deixar bem claro. E eu acho assim, já temos um grupo formado, abrimos para mais um grupo, são grupos no máximo 15 pessoas, a gente não pode ter mais 15 pessoas. E, além dessa experiência, nós chamamos também a Márcia Croce, e Márcia vai, no final de cada dia, fazer o fechamento do curso. Por quê? Eu acho que a gente tem tanta coisa envolvente, tem tanta coisa bacana que a gente vai ver, que muitas coisas podem escapar. E Márcia, como já fez muitos cursos, ela vai justamente nos trazer o que escapou. O que escapou, a Márcia vai trazer. Aquele ponto de atenção, né? Porque a gente, às vezes, está lá envolvido com curso, tanta beleza, tanto luxo, tanta coisa, que a gente fica hipnotizado. Né? E a gente, o que eu, Henrique e Érica também fizemos questão de colocar, porque você está lá, você faz um curso desse, daí você olha, fiz um Dolce & Gabbana. Gente, eu não sou Dolce & Gabbana, eu tenho uma loja na cidade, no interior de Goiás, no interior de São Paulo. Como que eu vou levar tudo isso que eu estou vendo para minha loja, para o meu negócio? Para minha realidade. Né? E essa realidade que Márcia vai trazer. E o que você pode usar? E o mínimo que a gente puder usar já é muita coisa, porque no universo, né, Érica, no universo do marketing do luxo, do alto luxo, né, que eles investem milhões, né? Então, assim, o mínimo que a gente puder trazer, eu acho que já vai ser muito válido. Esses pontos que a Rosa e o Henrique estão trazendo são muito relevantes e foram determinantes na hora da gente, né, partir para a construção do programa mesmo, de sentar com a André, que, né, nos ajudou a elaborar esse conteúdo. Porque a gente sabe que a realidade do varejo é uma realidade de pequena e média empresa, um perfil muito familiar, e desde o começo a gente com essa preocupação. Na imersão de Paris, são grandes marcas. E como que a pessoa, né, faria essa tradução e esse entendimento? Como que eu vou levar? Não tenho capacidade, às vezes, muitas vezes financeira, não tenho um budget de uma grande marca. Como que eu vou introjetar isso? Fazer uma releitura para o meu DNA, né? Porque às vezes muita coisa o que serve para uma marca não faz sentido para a minha marca. Então, essa leitura, essa tradução, que ela é muito importante. O que eu vou trazer do melhor, que eu posso adaptar para o meu negócio. E essa questão que a Rosa está falando, né, de não ser uma experiência rasa. A gente quer discutir com eles, por exemplo, um dos temas, né, a questão da digitalização, né? O luxo sempre, né, ficou muito tempo restrito até abrir para o universo da digitalização, digital, né? de ir para a internet. Muitas marcas ainda hoje se fecham para redes sociais, trabalham no universo extremamente exclusivo. Como que você lida com diversos públicos? Você tem um público 40, 50 mais, que muitas vezes é um público
que é o que gera o business, mas você não pode deixar de trabalhar o Gen Z, ou o Millennium, né, o aspiracional. Como que você lida com essa diversidade de público na hora que você vai fazer uma campanha, na hora que você vai fazer uma experiência. Então, são assuntos que é interessante a gente escutar, porque está todo mundo vivendo isso hoje no varejo. Então, são discussões que quando você vai numa loja simplesmente para conhecer ou vivenciar aquela experiência da compra, você acaba não tendo esse conteúdo. E a gente vai estar num grupo, ainda que sejam grupos de 15, você tem um entendimento, a Rose tem um outro entendimento, o Henrique tem outro entendimento. Então, a ideia é que no final realmente a gente consiga fazer um fechamento né, escutar a plateia, escutar a audiência, que cada um, né, teve o seu entendimento, e a Márcia poder fazer esse resumo e trazer pontos que eventualmente, né, cada um, que a gente perdeu, que a gente não prestou atenção, o que a gente deveria ter pontuado. Então, acho que isso é um ponto diferencial do programa, da gente trazer bem essa realidade para o setor. Esse curso não está aberto só para varejo, a gente também está aberto para os expositores da Feninger, porque acho que é importante também para a gente, como expositor, entender mais desse mercado que a gente atua tanto. Agora, tem o plus a mais, né? Porque como deve ser para um varejo, como é bacana você mostrar para teu cliente que você está numa experiência dessa. Para isso, a gente está levando um fotógrafo aqui do Brasil, porque daí fica um pouco mais fácil para todo mundo se comunicar. E o curso também é todo em português. O curso é todo em português. E fora isso, nós vamos ter todas essas experiências filmadas, fotografadas, para a gente poder divulgar nas nossas redes sociais. Então, isso é bacana, porque o teu cliente fala, nossa, ele vai experienciar junto com você, né? Exatamente. A loja X está me levando e eu estou aqui participando de um curso especial em Paris. E vai ter assunto quando voltar, né? Você imagina a quantidade de assunto que vai ter com esses clientes. Né? Eu já entro pro lado da venda, né? Eu já estou pensando o que é que ele vai vender no futuro, né? É marketing, porque eu vou chegar de Paris, que é o berço do luxo. Vou chegar de Paris com todos aqueles vídeos, com todas aquelas fotos, fora os vídeos, né, que nós vamos produzir e fotos que a gente vai produzir durante o curso. Obviamente, se você depois quiser contratar esse fotógrafo, falar, olha, eu quero ir, tem a nossa amiga louca, né, que já está contratando ele às 4 da manhã para ver o sol nascer na pirâmide do Louvre. Então, tudo é assunto, gente. Nós estamos, assim, querendo criar narrativas, querendo criar telestories. Tudo isso é muito importante para você fazer uma venda hoje. A gente falou muito do curso, mas nós falamos quando ele acontece e as turmas. Você falou que tem uma turma fechada de 15 pessoas, mas são várias. Como é que vai acontecer? Só essa dinâmica para a gente entender, para quem se interessou. A ideia são 2 turmas só. Então, são 30 pessoas. Como a Rose colocou, né, os expositores da Feninger são um perfil de fabricante. Apesar da demanda ter vindo do comitê de varejo, ela está aberta para o fabricante também participar. É o empresário do setor de joalheria, que também precisa dessa narrativa. Então, são 2 turmas, 2 de 15, que serão divididas. Então, são grupos pequenos, justamente para a gente ter esse aproveitamento máximo. Então, realmente, é um curso exclusivo, uma viagem exclusiva. Em junho? De 28 de junho a 5 de julho. E tem uma coisa interessante que no nosso conteúdo tem o universo da joalheria, tem o universo, como a Rose colocou, da Dolce & Gabbana, da alta costura e da alta joalheria, mas também a gente vai fazer uma imersão também na região de Champagne, resgatando aquela ideia que a gente muitas vezes fica focado e a gente precisa olhar para outros segmentos. E o segmento de vinhos, né, tem um olhar pro luxo muito interessante. E tem tudo a ver com a joalheria. E a questão da experiência que eles têm. Então, a gente também precisa sair um pouco e absorver essa experiência e, por que não, aproveitar. Então, a gente vai ter esse tour também pela região de Champagne, para sair um pouco da joalheria e ver o que a gente consegue E também, assim, resgatar. por exemplo, na região de Champagne, né? A gente vai lá. Então, é muito interessante também a gente visualizar como é servido o champanhe, porque a joalheria é o seguinte, todo mundo vai comprar uma joia, eu acho, você abre um champanhe, você tem um prosecco, você tem
né? E aí a gente vai estar no berço lá, então a gente vai saber como se comportar, como falar com o cliente, qual é aquele tipo de champanhe. Narrativa, né? Qual é a narrativa, Exatamente. né? Você vai contar uma joia, quais são as gemas. E a mesma coisa com você vai degustar um champanhe, literalmente, deve estar Na região de champanhe. E vai te contar a narrativa, né? Quais são ali os aromas, vai te contar da uva. Isso. Né? Como que é feita aquela cerimônia toda, né? Então, isso que é muito legal. A gente não vai se restringir ao universo da joalheria, mas com esse propósito mesmo da gente sair um pouquinho fora e olhar para outros segmentos. A gente Voltando vai no ao outlet, universo. né, também, que é Nós das vamos no marcas de outlet. luxo. Não sei se todo mundo sabe, mas no alto luxo, na França, eles destruíam as peças que eram de coleções anteriores. Destruíam. E isso foi proibido na França. Então, daí eles criaram um outlet de luxo, onde você tem que fazer todo o trabalho idêntico ao que você tem na loja oficial, a mesma embalagem, o mesmo tratamento, só que um outlet. Então, isso é importante para a gente também entender como a gente pode fazer uma promoção na joia. Isso é bacana. Comercializar produtos que Exatamente. já não estão na coleção. Porque A gente aqui no falou Brasil- muito sobre isso já em podcasts outras anteriores, edições. em outras edições, de a minha Porque já joia é um saiu. commodity, e é um commodity, Aí nós né? vamos pegar aquela peça e reestilizar, fazer uma outra peça. Exatamente. Não, você pode comercializar a mesma peça com outra abordagem, né? E aqui no Exatamente. Brasil a gente está muito acostumado ao seguinte, a gente vai para um Black Friday, uma liquidação, a gente leva num saco de plástico, ou então, né, não bota numa embalagem legal. É verdade. Tem Então que assim, ser- então assim, isso a gente tem que abrir o olhar também, porque não é porque você comprou numa liquidação que você não vai ter o mesmo tratamento, Claro. né? Porque aquele cliente que comprou na liquidação, ele vai voltar daqui a 3, 4 meses e vai comprar sem ser da liquidação. E uma das marcas que a gente vai visitar é uma marca que se reinventou, que é a Vever. A Vever, em 1800, o fundador dela, tem peças dele até em livros da Art Deco. São peças belíssimas. A marca fechou, encerrou suas atividades e uma herdeira do nome resolveu ressuscitar a marca, só que com olhar jovem, com olhar moderno. Então ela introduz o Lab Golden da marca dela, peças de luxo, peças mais leves. E eu acho importante para a gente também entender como fazer isso. É a reinvenção, Como se né? reinventar. Enfim, são 6 dias, na verdade. 5 dias são com a Andrea Furco. O 6º dia é na região de Champagne. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência inesquecível. E todas vão estar com a gente também, isso é importante. Ainda tem a companhia, né? Não, vai É ser o uma bônus. farra, vai ser uma farra. Não, mas um detalhe também. Quem estiver pensando que vai lá para passear, não vai. esquece. A agenda é A agenda e assim, a gente vai para estudar, Estudar. exatamente, estudar. foco é estudar. O foco é estudar, não é uma simples imersão que você vai no museu, vai ali, não. E não é uma imersão, essa semana não é uma imersão de compras, não é que a gente vai chegar ali e vamos visitar a loja. Nas marcas não vai poder comprar não vai nada. poder comprar, e nem vamos ter esse momento. Depois, à noite, se você quiser sair, ou você chegar antes da semana, ou fica depois, porque a semana mesmo realmente é para quem quer se dedicar. A gente vai começar muito cedo, vai finalizar o dia começa às tarde. 10, porque pela experiência da Andréia, a gente sofre muito com o fuso horário, nós brasileiros sofremos com o fuso horário. Então começa às 10 por conta disso, termina às 5. Depois das 5, nós vamos nos reunir com a Márcia em algum café, em algum para fazer um happy hour, alguma coisa, para a gente fazer fechar. esses Então, olha, fechamentos. esquece-se, tá pensando em passear. Não vamos para passear, pessoal. Nós vamos para estudar depois. Eu, pessoalmente, já vou com meu marido para depois do curso fazer uma extensão da viagem. Eriquinha está pensando se vai antes. Você também depois tem uma programação. Então, assim, todo mundo tem a sua programação depois. E daí você pode consultar uma agência de viagem ou a própria agência que está trabalhando com a gente. Essa é o primeiro Lux Paris Lab. é o primeiro. E depois, aí, já tem algum projeto? O que vocês estão pensando para a próxima edição? A ideia é que seja uma imersão anual. A gente já tem alguns destinos já em mente para os próximos. Como a gente comentou, alguns que tenham o berço da joalheria e outros que não têm
essa questão, mas, por exemplo, algumas regiões que são muito focadas em experiência do varejo, que tem essa questão do luxo, mas que não tem nada a ver com joalheria. Aí eu saí fora da caixa de inovação. Então, acho que Vamos exemplificar essas regiões. Rússia, O varejo é muito Singapura. forte, mas não tem joalheria, não é forte em O joalheria. varejo da Rússia, por exemplo, eles têm muitos segmentos que trazem muita questão da experiência. Então, você faz uma imersão no varejo ali, você volta com muitos insights, mas não são varejos específicos ali focados, não seria uma imersão, uma jornada como uma semana só em joalheria. Você vai para visitar um pool de segmentos, mas você vai vivenciar inúmeras experiências, questões de inovação no PDV. A mesma coisa em Singapura, você vai ver muita questão do luxo com tecnologia. Quando a gente já fala de Florença, a gente já está voltando para o universo da joalheria. Então, a ideia não é realmente a gente, sempre que a gente puder casar a joalheria, é excelente, mas a ideia é realmente fazer um estudo e abrir a mente, né? A gente está indo para... Normalmente os grupos são gestores, são os empresários, donos do negócio. Então, realmente, é abrir a mente, sabe? A gente fala que, assim, é uma folha limpa, né? Vamos com a mente aberta para realmente a gente, né, Escrever essa história, absorver o máximo de conhecimento e voltar, depois falar o que dá para a gente inovar. Seja de inovação, seja de tecnologia, seja uma experiência no ponto de venda, ou seja, uma inovação que você vai fazer em questão da digitalização da sua empresa, ou uma questão de gestão de pessoas, uma capacitação da sua equipe. E tendência? Porque, assim, às vezes existe uma tendência macro, que é mundial, que ultrapassa fronteiras, mas tem algumas coisas que são locais, assim. Isso está dentro do escopo ali de... Eu acho que conta, aí a Rose e o Henrique vão conseguir complementar, porque muitas vezes vai dar narrativa até da própria coleção que você vai desenvolver. Claro. Né? Você tem ali particularidades, muitas vezes locais, que você vai trazer isso, muitas vezes para sua coleção. Ou você está fazendo um rebrand da sua marca e determinada situação que você viu ali, aquela situação cabe para um pilar da sua marca, né? Poxa, aquela situação, uma experiência faz sentido para o pilar da minha marca. Por que aquilo não pode fazer parte da essência da minha marca ou numa narrativa da sua coleção? Então, Além eu acho que disso, tudo se Érica, a aproveita. gente também quer levar um grupo, os grupos de clientes, para visitar as minas. Porque às vezes você fala, esse esmeralda é cara. Então você As vai minas aqui no Brasil. Minas aqui no Brasil. Aqui Nós no somos Brasil. grandes produtores E tem de minas esmeralda. fora também, né? Tem as minas fora, mas por que não começar com as nossas, né? Nossas, Vamos claro. intensificar, falar das nossas. Tem a mina de esmeralda, é uma das minas mais ecologicamente mais corretas do mundo. E é a única que é rastreável, né, Érica? Totalmente rastreável. Então, assim, por quê? Daí quando você vai na mina, você entra lá dentro, você vê o esforço que é para você achar, como achar um veio. Acho que tudo isso é muito importante. Você trazer isso para o cliente, olha, essa esmeralda veio daqui, olha, eu fui lá ver. Isso é Como conteúdo, né? Isso é conteúdo. Isso é vivência, né? E aqui nós com temos certeza. esmeralda, nós temos Paraíba, tanto é que o nome é É. Turmalina, Paraíba, Paraíba. Nós é. temos de turmalina, nós temos de ametista, e fora as minas de ouro, que um dia também Isso. a gente quer levar as pessoas para entenderem o que é uma mina de ouro. Para você narrar isso, para você vender o seu produto, fica mais fácil, né? Quando você Lógico. conhece a Claro. origem, sabe? Você de onde ele vivenciou, você vem. consegue. É uma coisa você ver, né? Você vai O produto contar final, de uma forma. Outra é. coisa, quando você vivencia, até a tua expressão, né? A tua diferente. energia, né? É Para você outra. contar, é uma E outra forma, até né? para você não enganar seu cliente, porque às vezes a falta de informação leva, não estou dizendo que a pessoa vai enganar porque quer, mas a falta de informação, você pega uma pedra que é mais barata, né, uma dessas caras que é mais barata, só que ela tem alguma inclusão, pequenas imperfeições, que você vende como sendo a peça cara, só que você não tem aquela informação para passar, diz, ó, essa peça é mais barata por conta disso, tem uma mais cara, tem mais barata. Então, assim, isso é informação para o seu cliente, isso é, né, clareza, e isso fideliza o cliente.
E essa é uma imersão reversa, né? Enquanto vocês estão querendo levar no mercado de alto luxo, que é a comercialização, o laboratório, aí você vai lá embaixo na terra, na mina onde São nasce. assuntos diferentes, mas completamente afins. Porque Isso. quando você vai numa mina... São as duas pontas. Olha, são anos, eu nunca tinha ido numa mina. Foi o ano passado, com um grupo, depois de um evento que teve do ICA, eu fiquei encantada, porque isso é luxo também. Quando você vê de onde é extraído, daí você fala, olha o que é preciso ser feito para extrair uma pedra preciosa. E qual é a diferença de você extrair essa pedra preciosa, da energia que tem nesse subsolo, de uma pedra De laboratório. de laboratório. Então, assim, isso é luxo. Você concorda que é luxo? Você vai lá, mas é luxo. E assim, a gente só tem dimensão, que muitas vezes o público final não tem essa dimensão, né? De quantas pessoas estão envolvidas num processo até aquela pedra chegar para estar ali naquela joia. Quando você vai numa mina, você consegue ter a percepção quanta geração de emprego, né? A mineradora, por exemplo, trouxe, né? Para você chegar para aquela região, né? Para aquela cidade, para aquele entorno. Geração de emprego, geração de renda, você não tem essa dimensão. Na hora que você chega ali, como a Rose colocou, e você vivencia aquilo, o tanto que, né, aquele esforço, quantas etapas são, quantos colaboradores estão envolvidos, na hora que você conta isso para o fabricante, que o fabricante conta isso para o varejo, e o varejo sabe levar essa narrativa, é outra coisa. Né? Porque uma das minas que a gente foi ver o ano passado foi no interior do Rio Grande do Norte. Interior, a 3 horas, praticamente 3 horas. Já quase divisa de com a Paraíba. Natal, já quase divisa com a Paraíba. Por isso que o nome é Tourmaline Paraíba. E o grupo não tinha brasileiro. A grande maioria eram de estrangeiros. O garçom falava inglês, todas as pessoas da estrutura falando inglês, um buffet super bem montado. Então você vê a riqueza que aquilo trouxe para aquela região. E Érica falando aí dessas etapas, é o que a gente vai ter no Lux Lab também, né? Porque o posicionamento das marcas, porque as marcas, a marca fulano e tal é muito cara, mas você não sabe qual o processo que ela passou, entendeu? Então, assim, isso a gente vai vivenciar também em Paris, que é exatamente ver essas camadas que aquela marca passou e que a gente pode fazer isso para o nosso negócio. A gente pode se posicionar e vender um pouquinho mais, né? Vai gastar mais, mas a gente passou por aquele processo e a gente chegou lá, né? E esse nome laboratório de luxo é justamente por isso. Nós vamos no berço do luxo, que é Paris, nós vamos nas minas que trazem esse luxo à tona. Olha, é a primeira de muitas, gente. Vocês têm que participar, porque eu tenho, assim, eu estou dando a vida porque isso é muito bacana. Érica, e a Márcia vai falar isso com propriedade, né? Lá, né? Quando nas reuniões do final do dia, ela vai falar o que aquela marca levou, foi até para chegar ali. Para chegar ali. E uma coisa, né, que eu acho que vai agregar muito é para a gestão de marca. Como o Henrique falou, essas marcas têm um trabalho de posicionamento muito forte. E é difícil, às vezes, você ver uma ação super legal, que você fala, nossa, eu quero participar, e aí você olha para dentro e fala assim, mas essa ação não tem nada a ver com o DNA da minha marca. E muitas vezes tem que falar, não, é muito legal, iria me trazer uma mídia super legal, mas ela não conversa com o meu DNA. E eu acho que o mais difícil é falar, não, eu não vou participar. E ali a gente vai conseguir, né, tangibilizar isso muito bem, porque essas marcas fazem isso diariamente, elas regem ali, né, vamos dizer, uma cartilha para que elas não fujam do posicionamento, e é isso que enriquece, é isso que faz com que o cliente reconheça os códigos que ela tem, né, reconheça o posicionamento que ela tem. Então, é um trabalho de gestão de marca mesmo, que eu acho que para os empresários que vão, principalmente para quem está num momento de reposicionamento de marca, ou que está pensando em criar uma nova marca, uma segunda marca, eu acho que vai ser uma aula ali muito importante.
E até rentabilizar isso, né? Porque eu acho que hoje em dia todo mundo quer isso, né? Rentabilizar, né? E tá tudo certo também quem não quer se reposicionar, quem tá feliz com o seu mercado e não quer se Vai ter um reposicionar. aprendizado, pode ser que não é o momento agora, É. mas mais para frente, o conhecimento já adquiriu. Exatamente. E tá tudo bem, tá tudo ok. Gente, o bate-papo tá ótimo, né? Tá, não, né? não poderia ser Já diferente acabou? de você. Tá vendo? Você me convidou e falou, já acabou? Já acabou, é? Já, gente, Acostuma acabou. rápido, né? Não, Porque a gente aqui bate papo. a gente bate papo É mesmo. complicado. E a Érica na próxima live ela vai estar presente. Ah, Mas a Érica antes, vai, viu? Pro faça Lux Lab. Ela vai para Paris. Faça um convite, né? Reforçando a data, reforçando as turmas. É interessante. Vamos fazer esse convite para as pessoas. E eu queria só falar uma coisa assim que me deixou bastante contente aqui com esse bate-papo. É da preocupação que o IBGM tem com toda a cadeia do setor de joia. Vocês são do varejo, vocês são fabricantes de joia, né? Então, em tese, vocês estão na ponta da cadeia. Vocês são a última, né, o último elo ali. Mas vocês se preocupam em fazer uma imersão que vai de Paris, que é o berço, até a Mina, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Norte, onde esse metal é extraído, onde essa pedra é, sabe, minerada. Isso é muito bacana. Mostra que a preocupação é com todo o contexto, com tudo que existe no setor. Sim. Parabéns por isso. Vocês estão de parabéns. O IBGM é surpreendente. E é por isso que o setor está tendo uma nova cara, né? Vocês estão dando uma nova cara ao setor joalheiro. E com isso a gente quer trazer também um pouco o varejista, o cliente, né? Um pouco mais próximo, né, Rose? Humanizar. Exatamente, porque o consumidor, nosso consumidor, que é o varejista, ele está acostumado só nas feiras, né? Vem para a feira, conhece os expositores e acabou. Porque né? na verdade, Henrique, a gente constatou que a maioria do varejista conhece a Feninger. Mas para que o IBGM serve, né? O IBGM serve para muita coisa, Muita né? coisa. Então, acho que a gente está querendo mostrar isso e aproximar um pouco mais o varejo do IBGM. Não, e vocês vão ter uma oportunidade de ouro, quem for, de conhecer esse time aqui, de rir, de bater bastante papo. Vai dar muita risada. Né? E quem não Vai conhece dar ela, muita mas risada. Estudar bastante, mas vai dar muita E risada. quem não conhece a Márcia vai ser a oportunidade, que ela também é maravilhosa. E é isso, reforça o convite para as pessoas. Bom, tá todo mundo convidado, todo mundo não, porque agora só temos 15 vagas. Nós temos 15 vagas. O curso vai ser dia 28 a 5 de inicia julho. e nós vamos até dia 5. Ele vai ser ministrado pela Andréa Furco, que é do Passaporte Fashionista, para quem quiser ver um pouco do que o trabalho que a Andréa faz, é @Passaporte Fashionista. E é um curso. Nós temos um balcão aqui, É uma agenda exclusiva. uma agenda exclusiva para o setor joalheiro. Não é um curso que ela tem de prateleira. Exatamente. Márcia Crossi, todo mundo Todo mundo já conhece. conhece, que vai fazer E essa gosta. cerimônia de alinhamento E e gosta. gosta. Agora, não precisem ficar preocupados. Então esse grupo está fechado, eu vou formar outro grupo, mas eu tenho uma pessoa que eu gosto do primeiro grupo. Não, chegando lá, nós vamos dividir os grupos da melhor maneira, onde todo mundo se sinta mais confortável. vai estar todo mundo junto, porque Sim, no final, aqui um né? é de manhã, um vai para um lugar de manhã, o mesmo lugar que eu fui de manhã, o outro vai à tarde, mas enfim, sempre tem aquela pessoa que a gente gosta mais e quer ficar junto. afinidade. Isso já vai ser feito na hora. E nós estamos contando com vocês. Então, vamos não percam fechar tempo. esse segundo Certo, grupo. né? Não percam Seja um tempo sucesso e se total. inscrevam, né, Érica? Porque essa imersão, esse curso vai ser... Para que na Aproveitem próxima aqui. tenham mais turmas, Quem inclusive. tiver Sim, e aproveitem aqui, né, que nós estamos na Feninger, que a gente aqui pode dar mais informações. Vocês perguntam para o Henrique, perguntam para mim, perguntam para a Érica, ou tem um balcão, logo na entrada à direita, tem um balcão que está podendo explicar um pouquinho melhor para vocês como a gente está fechando isso. E para quem assistir logo depois que finalizar a Feninger, pode deixar os comentários ou no Instagram aqui do IBGM, ou no YouTube do IBGM, ou mandar um e-mail para marketing@ibgm.com.br que a gente direciona, passa todas as informações. É isso. Antes de encerrar, de fato, eu quero dizer que essas canecas são presentes do IBGM para você
Ah, ela já coleciona, Rose. Eu estou Roseliduc colecionando. coleciona. Eu só vou ficar feliz quando eu tiver pelo menos meia dúzia. Olha, Fazer um Henrique, conjunto. é a primeira vez que vem e está convidado a vir outras vezes. Você, além de você Vamos lá. vende a sua imagem. Vou você é um guardar ótimo aqui vendedor a minha simpático. canequinha. Gente, ó, IBGM Cast. Essa aqui é muito especial porque ela idealizou essa caneca. Ela fez não ela que tem uma fez. E não caneca. tenho Isso. nenhuma. Vai ser a primeira. A primeira aí, tá vendo, Com Érica? muito carinho e gratidão. Não, sabe o que é pra você. bacana, Érica, que a gente nunca explicou isso, porque As gemas? e aqui são As as cores. gemas que nós temos aqui no Brasil. Então, assim, isso nunca foi E explicado. cada Nunca. cor para as representa. pessoas. Gente, ó, é. gemas. E cada cor representa um eixo estratégico do IBGM. Você sabia que eu não sabia disso? Então vamos sabendo lá. agora? Sabia que você não sabia? É. O roxo significa os nossos serviços técnicos. Então aqui a gente tem a escola de gemologia, o nosso laboratório técnico de gemologia. O laranja são as ações promocionais que o IBGM faz. Feninger, o nosso projeto da Apex, né, as ações que a gente faz no mercado externo. Tudo que está como amarelo são as nossas ações do âmbito de informação. Então, o Lux Lab, por exemplo, está aqui. Os nossos cursos, treinamentos, pesquisas, está dentro desse eixo estratégico. O verde, compliance, o nosso programa de Sou Formal, Sou Legal. O azul são todas as nossas ações institucionais, os nossos pleitos junto às esferas de governo, as nossas defesas institucionais, nossas parcerias com outras entidades. E esse cinzinho aqui, nossos serviços de bolsa de empregos. Uau! Por isso que no nosso Instagram, cada uma das Beijinho no notícias... ombro, baby. Por isso que cada notícia no Instagram tem a sua cor relativa, quando vocês veem algum material promocional, quando vocês recebem algum PDF que sempre está identificado com a cor, é porque está dentro de um eixo estratégico nosso. Já sei qual vai ser o próximo podcast. Qual? Não, por favor, não deixe ninguém curioso. Não, a gente tem que chamar os clientes para você explicar e ter esse contato do IBGM com os clientes. Gente, nós Vamos estamos convidar vendo a mais. Érica. Precisamos, roda, Érica, porque é na o seguinte, roda. ninguém sabe disso. Então, Ninguém E vou te Vamos falar, fazer isso vai importância. ser, isso vai contar ser mais. informativo e vou te falar, os clientes vão adorar isso aqui. Vamos reforçar. Vamos fazer Gente, esse desde Bora. 2019 nós estamos trabalhando muito, principalmente no âmbito político. Então, assim, toda essa importância que o IBGM tem, que eu acho que vocês têm que incentivar, porque é aqui que nasce, o IBGM nasce todas as ações que a gente pode ter de redução de tributação, que é muito difícil. É. O Écio tem ido direto e reto para Brasília. junto com a Rastreabilidade, Carla Pinheiro. né? Projeto, o Ouro Sem Mercúrio. projeto do Ouro, Ouro Sem Sem Mercúrio. Mercúrio, Estamos em exatamente. Cuiabá, na sua Olha, Na sua terra. Tua terra. Gente, Não, olha e com eu, essa... eu tô sabendo, eu tô vendo o quanto isso é importante agora que a gente vai para fora, que assim, todo mundo lá, o que eles estão me cobrando é exatamente isso, a rastreabilidade, o que, é que a gente está fazendo Origem do de ouro. sustentabilidade, É. porque isso vale ouro lá fora, É verdade. literalmente. Né? Essa semana o IBGM foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso, pela iniciativa do Instituto no Estado em relação à Ouro frente Sem de trabalho com as mineradoras sobre o ouro sem mercúrio. E esse projeto que você está agora, nessa feira da Alemanha, está através do trabalho do IBGM com Isso. a Apex, que fomos a Primeiro primeiro projeto. projeto junto com a Apex foi do IBGM. Então, gente, olha, vamos tirar o chapéu Vamos tirar o desde chapéu. o primeiro, desde Ricardo Lerner até euzinha hoje e futuramente os próximos que virão. O IBGM é muito importante. Com certeza. Contem E vamos conosco. terminar, porque senão a gente não vai parar. Mas vai bater papo aqui até... Com essa aula sobre o papel e a importância do IBGM, a gente encerra mais um podcast. Espero que tenham gostado e qualquer informação sobre essa imersão no luxo é com a Érica através das redes da Feninger e do IBGM. Coração para todo mundo. Obrigado. Coraçãozinho para todo Como é o mundo. coração? Eu não sei fazer coração, meu dedo é torto. Assim, ó, gente. Assim é. Tchau. Tchau. Tchau, gente.